Oi, tudo bem? Vamos pensar um pouco juntos? Para quem está acompanhando os episódios do nosso Pare, a pausa para a reflexão, já deve ter percebido que os temas abordados acabam sempre esbarrando na questão educacional. A educação, desde que passamos a ter a escolarização do conhecimento, e isso é um processo, nós tivemos a escolástica, começa lá desde a Idade Média, daí vai avançando. A gente passa a ter a escola iluminista, que daí já mais ou menos no formato como nós temos hoje, dividida por disciplinas, por matérias. E no Brasil, nós temos a escolarização do conhecimento há mais ou menos um pouco mais de 200 anos, quando o Marquês de Pombal fez uma reforma e percebeu que era importante controlar o conhecimento da colônia, né? Isso até é matéria que pode ser assunto para um outro episódio, mas é bem interessante de se pensar que a escolarização ela é uma forma de controlar o conhecimento. Então não podemos ignorar o papel da educação formal, tanto na nossa vida social, quanto na nossa vida familiar. Afinal, o conhecimento que os nossos filhos, que nós mesmos, quando passamos pela escola, o conhecimento que a gente adquire, ele vai repercutir muito no seio familiar. E a gente precisa entender qual o papel desse conhecimento. Assim, eu gostaria de pensar com você o que deve ser entendido como uma boa escola. Mas, o que é uma boa aula em qualquer nível educacional? Fique comigo, que este será o tema do episódio que começa agora. Há quase 20 anos, eu dava aula no nível superior, né? Trabalhava numa faculdade e dava aula, comecei a dar aula primeiramente num curso que estava em processo de reconhecimento. Então eu peguei este processo e quando a comissão do MEC vem para aprovar o curso, primeiro o MEC aprova o projeto, o curso começa a funcionar e no ano em que vai se concluir, a primeira turma vai se formar, né? O MEC vem para avaliar se aprova ou não o curso. E a comissão do MEC, quando se reuniu com os professores, com o corpo docente do curso, a primeira pergunta que eles nos fizeram, né, os avaliadores, foi: o que vocês estão fazendo para acabar com a aula? Foi um choque, confesso, para mim foi um choque imenso naquele momento, porque eu não estava preparado para essa pergunta, né? Tinha 20 e poucos anos. E essa pergunta me incomodou durante toda a minha vida como professor e demorou para eu compreender o que eles estavam perguntando ali. De fato, nós não podemos ignorar que a escola que nós temos é uma escola, e a escola que temos na nossa cidade, né? Não tem uma escola que seja diferente, seja de educação infantil a nível superior. Ela segue o modelo do século XIX, em que prevalece a aula palestra. O professor falando lá na frente, alunos um olhando para a nuca do outro e anotando, e fazendo exercício e anotando, e cada um construindo o seu conhecimento compartimentado individual. Ah, mas tem atividades em grupo de vez em quando. Entendeu? O conhecimento ele é individualista porque segue o modelo da escola do século XIX. Então a escola que nós temos está no século XIX. Os professores, esses já se formaram no século XX e dominam, conseguem usar um PowerPoint, né? Trazer recursos para a aula que sejam tecnológicos, mas ainda restritos ao pensamento do século XX. Os professores estão com a cabeça no século XX ainda, mas os alunos estão no século XXI. E isto não é qualquer coisa, isso precisa ser considerado quando a gente for pensar que escola que devemos ter hoje, principalmente porque os conceitos podem mudar, preceitos podem mudar, alguns podem permanecer. Então,
não é estático, a sociedade muda, a escola precisa mudar e principalmente a aula precisa mudar. A pergunta do MEC, da comissão do MEC, ela é incômoda porque ela faz pensar o que se deve entender por aula. Uma aula de física. A gente tem que compreender que a aula ela não vai ser a mesma para todas as matérias, para todos os conhecimentos. Então, ela não tem que ter uma coisa engessada, uma coisa fixa. Tem que ter imagem. Tem coisa que não tem como ter imagem. Tem que ter demonstração. Tem coisa que não tem como ter demonstração. Então, não é o resultado final que vai definir o que podemos entender como uma boa aula. Como eu estava dizendo, uma boa aula de física. Será que é aquela que fixa a fórmula? Por exemplo, energia potencial. Energia potencial é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura em que se encontra o corpo. Daí, isso é uma fórmula. E o que significa esta fórmula? Se eu não compreendê-la no mundo, será que eu conseguirei levar para toda a minha vida essa compreensão? Posso dizer que eu constato cotidianamente que os alunos não são levados a entender o que é energia potencial, nem sequer pensar na terminologia. Tá? E se tem o drama em torno de física. O mesmo acontece com matemática. A gente pode passar a vida inteira fazendo divisão sem compreender como que se chegou ao símbolo da divisão. O traço, pontinho em cima, pontinho embaixo. Nada mais é do que uma fração. A divisão é sempre dividir em partes, né? É sempre o de cima dividido pelo de baixo. E isto pode ser construído desde o início. A língua portuguesa, nós passamos na escolarização aprendendo a língua portuguesa por pelo menos 12 anos hoje no nosso sistema atual. 12 anos. 12 anos que não trazem segurança alguma ao egresso do ensino médio, da educação básica. Será que são 12 anos bem trabalhados? Aulas produtivas? Quantas aulas salvam-se em 12 anos? Biologia, o tema que eu tenho falado, mencionado, por quê? Porque nós estamos vivendo uma pandemia. Tudo seria diferente se a aula de biologia tivesse o seu propósito repensado para levar o aluno a compreender que aquele conhecimento ele tem um lugar. E é fundamental isso. Tá? Não precisa ser utilitarista, como já foi comentado. Nós não precisamos do conhecimento utilitarista, porque muitas coisas acontecem em decorrência, de maneira indireta, fortuitamente, ao acaso muitas vezes. Mas é preciso ter um contexto para fazer sentido na cabeça dos nossos alunos. História e geografia, será que é importante guardar os nomes, as datas? Ou compreender os processos que permitam saber quem somos, onde somos? É preciso repensar o conceito de aula. É preciso entender o que se deve executar como sendo aula. E esse executar como sendo aula deve atravessar todos os níveis da educação infantil. Uma criança que seja posta em uma escola por diversas razões, pelas necessidades que possam ter, muitas vezes já desde o primeiro ano de vida, ela está sendo posta num lugar que supostamente vai trabalhar o seu conhecimento, seja da forma como for, o seu desenvolvimento. Então, da educação infantil, passando pelo Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e nível superior, a aula tem que ser pensada como sendo algo
que produza efeito no conhecimento das pessoas. Aula precisa ser entendido como conhecimento. E a boa aula, é difícil chegar no que é uma boa aula, a gente pode pensar no que não se deve fazer numa aula, mas a boa aula ela é muito relativa, mas de qualquer forma o seu fio condutor precisa ser entendido que a boa aula não termina quando bate o sinal, quando chega o final do horário de aula. A boa aula ela é o pontapé inicial. Ela não acontece ali apenas naquele momento. Aquele momento de 45 minutos, 50 ou 1h30 ou 2 horas ininterruptas com o professor, ela precisa ser só o pontapé inicial. E é nesse momento que o professor tem para encantar o aluno, não mostrando-se como o ser supremo e poderoso daquele conteúdo. Não. O conhecimento do professor é conhecimento do professor. O mérito precisa ser despertar no aluno o desejo de querer ter aquele conhecimento e levar à frente aquele conhecimento. Porque é assim que funciona em nós. Tem que ter significado. A aula que se resume ao que vai cair na prova, ao que tem que cumprir ementa, conteúdo, isso daí seja no nível superior, entendeu? As faculdades são péssimas, em sua grande maioria, porque pensam que tem que cumprir conteúdo e não em gerar conhecimento nos seus alunos. Assim definha a qualidade. A boa aula não se encerra na aula, ela é um pontapé inicial. Pense nisso.